Irmãos, boa tarde. Não somos muitos, mas vamos começar também para fazer a divisão de vocês também, chegar na hora, então é justo que seja assim. Desculpa a demora, espero um pouquinho para ver se o pessoal chega também, não se perde muito no caminho, mas vamos começar então nossa aula de hoje. A temática da nossa imersão é pecado, tá? Então a gente vai conversar sobre isso, e a gente tem um caminho longo a seguir juntos, né? A gente vai tratar aqui da origem, da natureza, transmissão e profundidade do pecado. Então são 4 pontos. Eu proponho que vocês participem da aula assim, bem atentos para levantar algumas questões, e aí eu me comprometo ao final de cada ponto parar para que a gente tire as dúvidas desse ponto e aí passa para o outro. Então, e também, como hoje nós teremos 2 aulas em vez de 3, essa minha aula é um pouco mais extensa do que o período usual. Então, ela pode ser que ela tenha mais do que 50 minutos, mas quando chegar na metade eu pergunto se vocês querem parar. Um pouquinho, a gente para, bebe uma água e volta. Tá? Então, possivelmente essa aula vai se estender e no meio a gente faz um intervalozinho para esticar a perna também, voltar à concentração, porque é difícil manter muito tempo concentrado. E peço paciência e concentração de vocês e me comprometo a tentar apresentar da forma mais persuasiva possível, que é muito interessante. Né? Então, vamos juntos então. Começar orando ao Senhor. Pai amado, obrigado por esse dia que o Senhor nos trouxe aqui para aprender sobre o Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes, nos faça estar atentos a tudo que for ensinado, que possamos aprender tudo com temor no coração, que todo conhecimento sirva para que nós possamos adorar o Senhor mais e mais. Tudo nos leve, Senhor Deus, a honrar o Senhor, a louvá-lo por tudo aquilo que o Senhor fez na história. Que essa aula de hoje seja usada conforme o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, começando, falando sobre a origem do pecado. Né? Toda a Bíblia, ela... Não são muitos slides, é só pensar bem em qual das 4 partes a gente está. Toda a Bíblia, ela apresenta o homem como transgressor. Tá? Então, esse é quando você vai ler o Novo Testamento, algumas passagens elas já vão apresentar o homem dessa forma, como um transgressor. E aí o nosso objetivo nessa primeira parte é responder a pergunta de onde veio essa transgressão. Tá? O que originou então esse status de transgressor, o que levou então aos escritores bíblicos a se referirem ao homem como transgressor. E para isso eu vou estabelecer algumas coisas. Primeiro, que o pecado ele não é causado por Deus em última instância. Tá? Então Deus não é o autor do pecado. Então esse é o nosso primeiro ponto. Por alguns motivos. A Bíblia ela nos diz que Deus não é o autor do pecado, então esse é um motivo suficiente. Poderíamos terminar por aqui esse ponto. Mas não só isso. Entender que Deus não é o autor do pecado não é também achar que o pecado ele fugiu do controle de Deus. Tá? Não é que Deus criou o mundo e, como um erro do destino, o homem caiu e pecou. Tá? Então o pecado, de alguma forma, ele estava no decreto eterno do Senhor. O Senhor ele sabia disso, mas ele não deu causa. Tá? Então significa que eu não posso me referir a Deus como responsável ou como autor do pecado. Fazer isso, então, seria blasfêmia. Então, nunca isso é atribuído a Deus. Isso é importante dizer. A gente está num contexto reformado que reconhece a soberania de Deus. Que reconhece a soberania de Deus. E às vezes a gente pode até tender a um determinismo. Tá? Só que o determinismo não é um caminho seguro, porque ele é contrário às Escrituras. Né? Ele está aqui, é assim, porque Deus quis, Deus fez tudo como se fôssemos marionetes, não é a visão bíblica. Na verdade, quando eu assumo esse tipo de postura, eu estou tentando me desresponsabilizar de algo que é meu culpa. Tá? Então, eu estou tirando de mim e falando, não, Deus que pôs o pecado, então Deus designou todas as coisas, eu estou apenas nesse fluxo aqui de coisas que está acontecendo. Então, a gente não age dessa forma, a gente entende que Deus não é o autor do pecado. O segundo ponto que eu quero trazer é que o pecado ele surgiu em Satanás e nos anjos caídos. Em geral, quando a gente pensa pecado, a gente volta para Adão e Eva, mas o pecado ele surgiu em Satanás e nos anjos caídos. Apesar de Deus ter criado todos os anjos
bons, tá? Então Deus não criou nenhum anjo essencialmente mal ou na sua origem mal. Alguns deles caíram em pecado. Alguns deles pecaram contra Deus porque eles tinham a liberdade de fazê-lo. E não há na Bíblia uma passagem explícita que diz o pecado em que os anjos caíram, mas a gente consegue inferir a partir de 1 Timóteo 3,6 que foi o pecado do orgulho, né? De desejar ser como Deus. Então, através de 1 Timóteo 3,6, a gente infere que esse foi o primeiro pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. E isso tem uma conexão íntima com a proposta feita pela serpente a Eva, né? Porque ela ofereceu a possibilidade de Eva ser como Deus ao comer do fruto proibido. Então, isso faz sentido dentro de todo esse contexto bíblico, tendo em vista a forma como Satanás usou a serpente ali para oferecer o fruto a Eva. Na raça humana, então, agora onde a gente está mais acostumado a lidar, o pecado ele entra através de Adão, né? Então, Adão estava no paraíso, estava numa plena comunhão com Deus, e ele tinha uma ordem a ser cumprida, mas ele afrontou essa ordem. Isso causou uma corrupção em ampla extensão. Corrupção essa que afetou todos os setores da vida do homem. E Adão não foi somente o primeiro homem, sendo ele, portanto, o nosso pai, o nosso primeiro, de onde todos nós viemos, mas ele também era um representante federativo. Então, em Adão, nós também pecamos. Significa que as escolhas e as decisões de Adão, elas são lançadas sobre nós. E, por consequência, se caso ele tivesse feito uma escolha de não pecar, nós também colheríamos esses benefícios. Mas a escolha foi pela desobediência, portanto, colhemos todas as maldições decorrentes da escolha pelo pecado. Então, em Adão, todos nós pecamos. Vamos ler aqui Romanos 5,12, que é um texto que fala claramente sobre isso. Romanos 5,12, quem encontrar e puder ler? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Olha só que interessante, né? Passagem muito explícita, muito clara, que diz que em Adão o pecado entrou no mundo e todos pecamos nele, através dele, através dessa atitude, dessa escolha de Adão. Tá? Então, essa foi a forma como o pecado entrou no mundo. Agora, sobre a natureza do pecado, eu vou começar falando sobre a forma, né? E isso já talvez amplamente conhecido por todos. O que aconteceu é que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a forma, né? Como que isso se manifestou visivelmente. A atitude visível foi comer do fruto. Não se sabe qual é a espécie, né? As pessoas falam, sempre se relaciona ao pecado com maçã, né? Sempre é uma maçã. Ironicamente, eu coloquei uma maçã também na apresentação, né? Mas tem no próximo. Sempre tem uma maçãzinha ali, mas é mais uma brincadeira, porque a gente não sabe qual é o fruto, então isso não está explícito e também não faz sentido a gente ficar pensando sobre isso, né? Então, não se sabe qual foi o fruto, e também é interessante que Deus não justificou o motivo pelo qual o homem não deveria comer. O que nos leva a entender que essa ordem ela foi uma prova de Deus para verificar a fidelidade do homem e comprometimento com o seu Senhor. Perceba, o homem não existia, ele foi criado. Então, do pó da terra, o homem foi criado e Deus pôs esse homem à prova para verificar se ele obedeceria à ordem desse Deus. E como uma afronta, Adão achou que tivesse direitos contra Deus, desobedeceu ao seu Senhor. Aquele que tirou ele do nada, da inexistência, trouxe a existência. Então, de uma matéria sem vida, Deus soprou vida, e ainda assim, Adão se insurgiu contra o seu Senhor. Esse foi o formato. Adão deveria submeter à vontade de Deus, e não necessariamente sabendo os porquês. Né? Então, isso também traz uma lição importante. Nem sempre, e por muitas vezes, Deus não diz os porquês. A gente tem o que a gente deve fazer. A Bíblia não se compromete a responder os nossos questionamentos, mas devemos obedecer ao Senhor, devemos obediência a esse Deus que nos criou
tal qual Adão também deveria. Além disso, agora saindo do aspecto formal, o aspecto da forma, de como aconteceu, a parte essencial é o pecado, ele caracteriza oposição a Deus. No seu âmago, Adão, ele se opõe ao seu Senhor, ele se recusa a submeter à vontade de Deus. Ele entendeu que ele poderia determinar seu próprio futuro. Eu desejo um futuro para mim distinto daquele que Deus ordenou, e aí ele agiu contra Deus dessa forma. Do ponto de vista do intelecto, ele manifestou incredulidade e orgulho. Do ponto de vista da vontade, ele desejou ser como Deus. E dos sentimentos, ele sentiu satisfação em comer do fruto proibido. Isso em um ambiente de plena comunhão com Deus, eu repito isso. E ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha contato com o Criador eterno, ele tinha contato com a verdadeira vida todos os dias, e ainda assim ele buscou isso. Né? Passo agora para a explicação evolucionista da origem do pecado, porque é interessante abordar isso também. Mesmo que a gente não ouça nesses termos, né, falando explicitamente sobre evolucionismo, isso está na cabeça de muitas pessoas e até dentro dos cristãos também. O primeiro ponto é que pensar em evolução não é coerente com a doutrina da queda. Tá? Então, a evolução, no sentido pleno da evolução, e a doutrina da queda, no sentido pleno, elas não conseguem se encaixar. Não é possível harmonizar. Necessariamente, é preciso relativizar uma das duas. Em geral, relativa-se à doutrina da queda. Porque, veja só, em geral, esses teólogos que eles partem por um caminho da evolução, eles entendem que essa queda ela é alegórica, ela é mítica, como se fosse um símbolo, e como se não tivesse acontecido efetivamente. Como se esse ato de desobediência não fosse real, mas fosse talvez exemplificativo, alguma coisa para justificar ou explicar o mal no mundo. Né? Porque, veja só, pensar em evolução é um problema também, porque o homem não pode herdar pecado de animais. Né? Porque os animais eles não têm pecado, porque os animais não têm moral. O pecado, ele demanda que você tenha uma moral para compreender certo e errado, e aí então você seja imputado como pecador. Mas, antes de ser humano, sendo um não humano, esse não humano ele não pode ter, então, pecado. E a evolução ética do homem, em tese, né, quando a gente tenta combinar evolução e queda, a evolução ética ela aumentaria o grau de gravidade do pecado. Então, veja bem, quanto mais consciente o homem está na linha da evolução, maior é o seu grau de pecado. Não existe um momento rompante, esse pecado original. Então, a partir do momento que o homem amadurece o seu cérebro, as suas conexões, ele passa a compreender-se como humano, esse pecado torna-se mais grave. Mas esse é um erro de referencial, porque o pecado não tem a ver com nós mesmos, tem a ver com Deus. É uma ofensa ao próprio Deus. Eu não posso quantificar meu pecado ou estabelecer um nível de gravidade desse pecado em relação a mim. O nível de gravidade é o próprio Deus, é o ofendido. Deus é um referencial imutável e Ele, portanto, vai definir qual é a gravidade do nosso pecado. Então, não dá para conciliar evolução com queda, com a doutrina da queda no sentido mais ortodoxo da palavra. Necessariamente é preciso relativizar um dos dois para harmonizar. E agora, passando aos resultados desse primeiro pecado e indo para o final do primeiro ponto, que é a origem, esse primeiro pecado ele trouxe o que a gente chama de depravação total. O que é a depravação total? É a contaminação extensiva, eu diria horizontal do homem. Todas as faculdades do homem, elas são contaminadas por esse pecado. Não em toda a profundidade possível. O homem não é tão mau quanto ele pode ser, mas ele é corrompido em todas as suas áreas. Então, essa é a primeira parte. Ele passa a ter uma incapacidade espiritual em razão do pecado original. Além disso, existe uma perda da comunhão com Deus, porque o homem ele rompeu com a fonte da verdadeira vida. Então, veja bem, como eu disse, o homem
no paraíso, tinha comunhão com Deus, ele tinha contato com a verdadeira vida e com a fonte da vida. E ele rompeu, ele perde essa comunhão. E isso é o que a gente chama de morte espiritual. Não ter comunhão com Deus é ser morto espiritualmente. Ao romper esse laço, o homem então morre espiritualmente. Além disso, o homem ele adquire uma consciência desse pecado. Primeiro, a consciência da corrupção, o que leva à acusação própria, vergonha, e depois a consciência da sua culpa diante de Deus, o que causa temor a Deus. Então o homem é afetado em sua consciência e, por fim, uma mudança de habitação. Afinal de contas, ele foi expulso do paraíso, ele foi expulso do lugar da comunhão com Deus, comunhão essa que é restabelecida em Cristo, mas ele, naquele momento ali, ele foi expulso do lugar onde ele vivia. Então esses são os 4 resultados do primeiro pecado, falando sobre o pecado original agora. Nesse momento, a gente acaba o primeiro ponto, que é a origem do pecado. E lhes pergunto, há alguma dúvida? Quando o irmão toca sobre a questão de tentar misturar a evolução com a queda, não está referindo que aquilo que os teólogos chamam de voteísmo? Pois é. De tentar juntar eu não vou... um pseudo-teísmo com a teoria da evolução. É complicado até falar sobre isso, porque tem alguns nomes mais ortodoxos que seguem essa linha, mas assim, então, é uma implicação, né? Uma dificuldade com o recurso teísta, né? É uma dificuldade, pessoalmente eu tenho. Então, pensar em evolução em paralelo com queda, eu tenho muita dificuldade, porque eu preciso olhar para trás e entender que houve um primeiro homem, um primeiro pecado, uma desobediência original a Deus, que através dele entrou morte. Então, antes do pecado não teve morte, porque a morte é consequência do pecado. A morte em todos os sentidos, morte espiritual, física, então, todos os sentidos. Então, eu tenho dificuldade, porque se fosse assim, todos os anteriores não teriam encontrado a morte. O mundo não teria entrado em desordem, a morte não teria encontrado nenhuma espécie. Então, uma dificuldade que eu tenho em relação a isso. Porque os ecoteístas exatamente relativizam a questão do que a mulher foi uma alegoria para entendeu? Né? Seria esse o grande problema. Sim, mas existe um universo aí, né? Então, assim, existe uma aula só sobre isso, que aí eu não consigo, nem tenho condições agora de abrir esse capítulo aqui, mas, pelo menos numa primeira análise, assim, o posicionamento é pela criação e pela queda, né? Como está escrito assim. Entendeu? Mas existe um universo estudado bem interessante sobre isso, e até para criar uma crítica mais fundamentada, né? Então, assim, fundamentar bem as críticas que a gente vai ter em relação a essas visões. Né? Ótimo. Então, vamos para o ponto 2. Natureza. Então, primeiro a gente falou sobre como o pecado surgiu, foi o ponto 1. Agora, eu vou tratar aqui o âmbito do pecado. Né? Então, eu perdi, gente. Você não tem mais de agosto. Pode funcionar a bateria, mas vai dar tudo certo. Acho que está sendo mais rápido que imaginou. Então, natureza. O pecado, ele é uma realidade inevitável. Tá? Então, quem vive nesse mundo não consegue negar o pecado, porque a gente vê isso o tempo todo. A gente vê isso com nossos vizinhos, a gente vê isso no trânsito, no trabalho, nas relações familiares. E com um olhar honesto, a gente consegue olhar para dentro da gente e enxergar muitos pecados. Então, negar o pecado é muito complicado. E no decorrer da história, o fracasso de métodos para conter o pecado demonstrou que pecado não é somente aquilo que a gente faz, mas é um estado em que a gente se encontra. Então, perceba, tratar uma atitude pecaminosa, um ato pecaminoso, você não resolve o problema, você está resolvendo a manifestação de um problema anterior. É uma condição humana o pecado. O homem, ele nasce em pecado e as suas ações, elas são afetadas por isso, por essa condição de pecado. Tá? Então, é importante estabelecer isso, porque muitas vezes a gente fala do pecado, o que é pecado? Roubar é pecado. A gente liga muito a uma ação específica. Mas então agora perceba, eu estou ampliando. Eu não estou dizendo que o pecado não é ação, mas que essa ação tem todo um motivo por trás, que é a condição de pecado em que todos os homens se encontram. Por isso eles pecam. Então, eu não sou pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. Então, a ordem é contrária. Tá? E
Indo agora para a ideia bíblica e como que a Bíblia ela define o pecado ele é um mal específico. Tá? Nem todo mal no mundo é pecado, tá? A gente não deve confundir isso. Então, nem toda doença, ou então desordem, necessariamente é pecado, mas a gente está indo para uma esfera ética. Tá? Então, quando eu tenho um desvio da ética, aí sim eu estou lidando com o pecado. Então, o mal moral é o que a gente chama de pecado. Então, e esse desvio, como eu bem falei, ele não tem como referencial o outro mais Deus. Então, o principal ferido pelo pecado é o próprio Senhor. Tá? Então, o nosso referencial para o pecado é o desvio contra Deus, a revolta, a infidelidade, a traição, a transgressão. A Bíblia se refere do pecado dessa forma. Então, alguma postura que a gente tem desvia a moral em relação ao nosso Senhor. Tá? E uma coisa importante é que o homem ele não é uma vítima, mas ele é o protagonista. Né? É uma tendência a gente, entendendo a natureza pecaminosa, se colocar como vítima disso tudo. Mas, no final das contas, todos nós somos responsabilizados pelas nossas ações, pelos nossos pecados. Bem verdade que a gente não tem a capacidade de agir diferente. Mas isso não significa que Deus não pode nos responsabilizar e não significa que não há uma punição justa por isso. Então, apesar do homem ter a incapacidade de não pecar, o homem ele não pode não pecar, os nossos pecados eles são punidos por Deus de forma justa. Tá? E aí, para isso, eu quero ler Romanos 1, 18, 32. Romanos 1, 18, 32 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos por meio da sua injustiça. Por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar improvável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, essa parte, perceba só, Deus os entregou aos seus próprios pecados, mas eles não foram poupados das consequências disso. Significa que, apesar da nossa impossibilidade de deixar de pecar, nós somos puníveis por aquilo que nós fizemos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não há que se falar em fugir dessa responsabilidade. Além disso,
o pecado ele tem um caráter absoluto, tá? Então, não tem um meio termo entre o bem e o mal. A transição, ela não é, por exemplo, eu cometi um pecado grave, não é que entre pecado grave e uma boa ação exista um meio termo. Necessariamente, não fazer a vontade de Deus é incorrer em pecado. Tá? Então é sim e não. Não existe neutralidade nesse meio da história. Gustavo, só um minuto. Eu gostaria que você pudesse especificar melhor um pouquinho sobre o pecado, né, da queda, e o pecado quando cometemos, né, quando cometemos e temos essa responsabilidade. A gente vai chegar nisso. Porque você falou agora mais ou menos aí. Mas tem um ponto específico sobre isso daqui a pouco. Sim. Aí eu vou deixar para responder no ponto, tá? Beleza. Mas tem sido diferenciação. Né? Sim, pecado original e pecado de fato, né? Que o exemplo foi dos meus irmãos. A gente vai falar sobre isso. Perfeito. Então, veja só. Se todo homem é convocado a adorar a Deus, o silêncio, ele é pecaminoso. Não fazer aquilo que nós somos chamados a fazer é um pecado, porque é uma desobediência à ordem de Deus. Então, necessariamente, todos os homens encontram-se ou em uma posição de obediência a Deus, ou em uma posição de desobediência a Deus. Não há neutralidade. E Deus tem uma postura firme em relação ao pecado. Deus odeia o pecado, né? E então a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes a gente se coloca em umas posições mais confortáveis, assim, de entender que não há condenação sobre alguma falta, alguma ausência de postura ativa, mas na verdade, ou você está em pecado ou você está agradando a Deus. Além disso, o pecado ele inclui a culpa e a corrupção, tá? A culpa porque quando a gente viola a lei de Deus, a gente merece a condenação, tá? Então, é um estado que todos nós nos colocamos ao violar a lei de Deus. Ela, como eu falei, ela decorre da nossa responsabilidade e a Bíblia fala isso com muita clareza, por exemplo, na oração do Senhor, que fala para a gente, pedimos que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então a consciência da culpa, ela está muito presente. Além disso, a corrupção, porque essa corrupção ela decorre da herança que nós temos de Adão. Então a gente nasce fora do nosso estado pleno de decisão e por isso então todas as nossas escolhas elas são corrompidas em razão do pecado de Adão, tá? Como eu falei, o pecado ele nasce no coração, ele não está só nas atitudes e com isso tudo nosso é afetado, o nosso intelecto, as nossas vontades, as nossas emoções e o homem no seu estado pecaminoso ele é alvo do completo desprazer de Deus. Às vezes a gente romantiza o Senhor, né? Mas quando a gente fala de pecado, a postura de Deus em relação ao pecado, ela é muito pesada. Então o homem em pecado, ela é motivo de desprazer ao Senhor, tá? Isso é muito importante que a gente tenha em mente. E aí eu vou ampliar agora para o conceito pelagiano do pecado. E aí antes eu vou explicar por que eu vou fazer isso, né? Muitas igrejas, e é comum ter uma visão de pecado mais voltada ao pelagianismo e o semi-pelagianismo, tá? Então, em razão disso, eu vou fazer alguns contrapontos aqui, porque a gente tem uma visão mais reformada, né, que antagoniza com essas de pelágio também o semi-pelagianismo. E o pelagianismo ela tira esse peso do pecado original, né? Então o homem não tem uma inclinação ao mal necessariamente e coloca o homem numa posição de neutralidade, e o semi-pelagianismo tenta conciliar as duas coisas, mas também acaba falhando nisso, né? Ele coloca o homem no protagonismo que ele não tem, né? O homem como se tivesse condições de escolher a Deus, coisa que a gente entende que o homem, por ter sido afetado pelo pecado, as suas vontades são afetadas, então o homem não consegue chegar a Deus sem ser trazido por ele. Então, por isso eu vou trazer aqui um pouco de pelagianismo, um pouco de semi-pelagianismo, que é só um homem para definir essas doutrinas. E muitas vezes isso está incutido na visão de muitas igrejas, né? Então por isso é importante a gente saber. Falando sobre Pelágio, essa visão de Pelágio sobre o pecado, ela se distancia muito do modelo bíblico, tá? Na verdade,
o único ponto de contato é que ele entende que o pecado é em relação à lei de Deus. Então, é o único ponto de contato. Fora isso, ele é muito distante mesmo. Expondo um pouquinho como que funciona a lógica do pecado segundo o pelagianismo, é o seguinte: se Deus ordenou que o homem praticasse o bem, o homem necessariamente é capaz de praticar. Então, a partir de uma ordem de Deus, se Deus pediu que ele fizesse, o homem precisa conseguir fazer. E aí surge o que se chama de livre-arbítrio, né, que é a liberdade da vontade do homem. Como se o homem fosse capaz de tomar decisões de sua vida para o bem ou para o mal. Seria um homem neutro, né, que ele não é afetado por um pecado original e que ele tem ali liberdade para escolher entre bem e mal. E o pecado, segundo Pelágio, ele foca-se nas atitudes e não na condição. Porque, como eu falei, a gente não está falando mais de pecado original, não existe mais essa condição inicial do homem. Mas é uma escolha que o homem faz pecando. Tá? Então, não é transmitido pela descendência e, como eu falei, o pecado original não existe. Tá? Segundo ele, as crianças elas nascem neutras, né? Então, naturalmente, ele não tinha filhos, né? Quem tem filhos sabe que não. Então, muito rapidamente se percebe que não. Mas, segundo ele, as crianças nascem neutras e elas são afetadas, influenciadas pelos exemplos ao seu redor. Não lia Salmos também. Não lia Salmos, né? Salmo 51, Salmo 14, então ele não leu nada disso. Então, realmente não sustenta do ponto de vista bíblico. Algumas objeções, né? Então, assim, essa é a visão, a gente já consegue identificar algumas inconsistências, mas algumas objeções. Pensar que Deus só responsabiliza o homem por aquilo que ele pode fazer é uma afronta à consciência humana e à palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós somos culpados pelo nosso pecado. Ao pecarmos, nós lidamos com a culpa. Lidamos com um sentimento interno que confirma isso. Isso não é somente para cristão. O homem ele já nasce com essa semente dentro de si, que ao cometer algo errado, dentro dele isso testifica que isso é errado. Além disso, a palavra reforça isso, né? De que o homem ele é responsável pelos seus atos. Então, essa posição ela não se sustenta ante a Bíblia. E perceba, quanto mais o homem cresce em pecado, menor é a sua capacidade de resistir ao pecado e a sua culpa seria diminuída. Perceba só, se eu sou julgado conforme a minha capacidade de resistir às tentações, quando eu estou entregue aos pecados, a minha capacidade de resistir às tentações é baixa, porque eu já estou entregue aos pecados. E nessa visão de Pelágio, essa baixa capacidade significaria baixa culpa. Ao passo que o homem que está totalmente depravado, totalmente entregue às suas próprias vontades, ele sequer seria culpado. Essa culpa ela teria zero. Porque ele estaria tão... não estou nem aí, eu não tenho nem força para fazer nada, que ele não poderia ser responsabilizado. Então, na verdade, o pecado ele estaria redimindo as vítimas. A culpa do pecado... É um absurdo isso, porque a culpa do pecado ela deixaria de repousar sobre aqueles que estão entregues ao pecado. E ela considera os pecadores irresignados como dignos de morte. Então, aquele que luta, aquele que a cada dia, acorda pela manhã, luta contra o seu pecado, segundo Pelágio, o seu pecado tem muito mais gravidade, muito mais peso do que aquele que não está nem aí. Porque suas capacidades de resistir são diferentes. Tá, então, essa é a ideia. E aí a gente consegue ler nas Escrituras, como a gente acabou de ler em Romanos 1, 18 e 32, que esses seres que forem entregues aos pecados, eles eram escravos do pecado, ainda assim eles foram responsabilizados. Eles foram alvos da lei de Deus. Né? Então, ser entregue ao pecado não nos desresponsabiliza. Além disso, quando eu nego uma estrutura moral natural ao homem, eu estou rebaixando o homem ao nível dos animais. Né? Eu estou querendo dizer, veja só, que somente as minhas atitudes elas são mensuráveis como morais ou imorais. Eu estou ignorando toda a minha bagagem, tudo aquilo que eu já construí como moral. E é isso que Pelágio faz, quando ele desconsidera o pecado original. Ele diz que o homem é livre, ele é neutro e capaz de fazer qualquer coisa. Então, é como se ele não valorasse de nenhuma forma a bagagem que cada um de nós cria, nossas inclinações. E, na verdade, essas bagagens elas são cheias de peso, porque elas são construídas com base na moral. Tá? Então, bom, é isso.
E por fim, ela não consegue explicar a universalidade do pecado, porque não é possível que em toda a história, todo mundo podendo não pecar, não é possível que nenhum não tenha decidido não pecar. Né? Então, essa é uma outra evidência. Então, de todos os tempos, todas as pessoas pecaram. Então, essa é mais uma evidência de que não há como fugir do pecado. Né? Ok, vamos ao ponto 2. E aqui eu faço uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? É um texto legal para esse final aí. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, todo mundo ama a nossa. É bem claro, né, esse texto, né, porque a gente demonstra nossa corrupção, né, em razão do... a gente não tem condições de fazer diferente, mas ainda assim a gente não se isenta da nossa responsabilidade. Né? Ok, então vamos seguir daqui, tá? Não vou fazer a pausa não, porque a gente já está na metade, então acho que não se passou tanto tempo quanto eu imaginei que passaria. Então, vamos em frente. Gustavo, você vai dar, por exemplo, você falou aí do Pelágio e Semi-Pelagianismo. Eu entendo, né, uma linha que segue isso. E você também vai dar uma linha do que diz, para embasar a Igreja Reformada também, do outro lado? Vou trazer uma linha bíblica, né? Porque a gente entende a questão por exemplo, da visão federal, né, do pecado, mas também de Agostinho, né, a ideia que... então não vou chegar muito em Agostinho, porque em razão da extensão não consegui ir ao fundo, então vai ser mais eu passando. Tá? A gente vai passar um pouco sobre isso, mas não a fundo, tá? Esse mais eu vou passando. Ok, então vamos à transmissão. Falamos sobre a origem, sobre a natureza, né? Então a gente já disse como que o pecado chegou no mundo, como que ele e agora vamos entender como que ele é transmitido. E talvez até que a gente toque alguns pontos desse, mas eu temo que não seja tão profundo assim. Tá? Bom, como eu falei, o mal do coração humano, ele é evidente, né? Então é muito difícil alguém negue isso. Mas a natureza e a forma como ele é transmitido, em geral a gente tem alguns embates, algumas dificuldades, algumas divergências. Tá? Então a forma como o pecado é transmitido, em geral, é um ponto ali de divergência quando a gente está falando de linhas teológicas. Quando a gente olha para a história das religiões, é muito interessante, porque a busca incessante do homem por saciar a ira de um Deus demonstra a necessidade de reconciliação. É interessante, né? Porque sempre quando a gente está falando de deuses, com D minúsculo, né? Então outros deuses que não Deus verdadeiro, o homem busca saciar essa ira, entregando sacrifício, entregando membros da família, entregando ofertas, porque a consciência de que o homem tem uma dívida com essa divindade, ela está desde o começo. O homem sabe que nasce devendo, então ele quer acalmar esse Deus. Muitas vezes ele erra a direção, né? Mas ele busca acalmar esse Deus. Alguns teólogos liberais tentaram seguir um caminho de pregar que o homem não era essencialmente mau, mas até os liberais reconheceram que esse era um erro, né? Porque é o tipo de coisa que a gente não consegue negar. A vida comum, ela fortalece a nossa crença no pecado, né? A cada dia a gente percebe que o pecado está à nossa volta, então a gente pode observar isso na história das religiões e também no nosso cotidiano. Além disso, as Escrituras, elas declaram a pecaminosidade universal do homem. Então, com muita clareza, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o pecado ele é dito como aquele que afeta toda a humanidade. Para isso eu quero ler duas passagens. Salmo 143, 2. Aí eu vou pedir para o André na frente, que eu ler, se eu ler. Salmo 143, 2. E pedir para a Mariel ler Tiago 3, 2. Né? Isso. Não entreis em juízo não entreis em juízo com o teu próprio servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Interessante, porque Davi está pleiteando com Deus, falando: olha só, não julgue conforme minha justiça, porque diante do Senhor ninguém é justo. Essa é uma declaração dele reconhecendo, né, o pecado de toda a humanidade. Pode ler. Não, estava era ele.
Ah, tá. Tudo bem, pode variar, pode. Agora que eu percebi que tinha dele, por favor, Tiago, 10:2. Desculpa. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Perfeito. Então, assim, todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Então, assim, ele está dizendo assim, todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, então, se ninguém não tropeça no falar, esse é um indivíduo perfeito, porque não há indivíduo perfeito. Então, na verdade, ele está declarando ali que não há alguém que não caia, nem que seja no falar, porque isso afeta todas as outras coisas. O Tiago está falando sobre a língua, pecados na língua, coisas assim. Perfeito. Então, o pecado, ele é uma herança. Se ele é uma herança, ele não é desenvolvido a partir da repetição, ele não é desenvolvido a partir da imitação. Eu não preciso ver meus pais pecarem para pecar também. Eu peco porque eu sou, por natureza, pecador. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele se refere aos Efésios como filhos da ira. Tá? Essa é a natureza de todo homem. O homem, quando nasce, portanto, ele é filho da ira. E se a natureza é original, é inato, não é adquirido. Isso nasce junto com o homem. Tá? Ok. E como que é essa relação entre o pecado de Adão e o pecado da raça humana? Ok, falamos lá sobre o pecado original. E agora, o que eu tenho com isso? Então, assim, basicamente isso. O que eu tenho com isso? Falamos aqui que na história Adão pecou e eu. Como que isso chega a mim? Eu vou começar negando essa doutrina. Tá? Então, que algumas linhas de pensamento negam, como eu falei, pelagianismo e pelagianismo. Então, eu vou começar expondo essas duas linhas de pensamento e depois eu vou trazer uma explicação informada para isso. Tá? Primeiro, os pelagianos, muito simples, eles dizem que o mau exemplo de Adão, ele induziu a imitação. Então, é um mero mau exemplo. E a partir disso, todos optaram ou seguiram o caminho de imitar. Já os semi-pelagianos, eles entendem que o homem herdou a incapacidade de Adão, mas ele não é responsável, porque afinal de contas, ele não fez nada para isso. E que não há uma culpa decorrente. Então, os semi-pelagianos, eles até tentam incluir ali uma noção de pecado original, mas não é um pecado original que condena. Tá? Então, perceba, o que eu estou dizendo para vocês é que, como reformados, nós acreditamos que o pecado original, ele traz condenação sobre nós. Mesmo que eu não tenha feito nada. Então, eu nasci debaixo de condenação. Então, os semi-pelagianos estão falando, olha, até existe uma afetação em relação ao pecado original, mas isso não traz condenação porque não decorre de uma atitude ativa de vocês. Ok. Agora, partindo para uma doutrina para explicar essa conexão entre Adão e nós, que é a doutrina da aliança das obras. Adão, ele foi pai da humanidade, então existe uma relação entre nós e Adão natural, um vínculo entre nós e Adão. Além disso, ele também foi representante federativo. Ou seja, existe uma relação também pactual, de modo que as suas atitudes, elas trouxeram para nós frutos. Poderiam ser esses frutos de qualquer natureza. Foram frutos maus, porque ele optou pelo mal. Mas, como eu disse no começo da aula, se fosse para o bem, eles também teriam o justo direito à vida eterna, por exemplo. Adão não fez isso, ele optou pelo mal. Então, em Adão, além de termos a genética, nós também tivemos a representação. E isso explica por que o pecado é imputado a nós e também explica por que o pecado não é imputado a Cristo. Porque Cristo não é um descendente de Adão. Então, apesar de Cristo ser homem e Deus, ele não é um simples homem. Eu não vou abrir isso aqui porque a gente já falou sobre a humanidade de Cristo, mas Cristo não herda o pecado de Adão e nós, como seres humanos, nós herdamos em razão dessa representação. As atitudes dele chegaram até nós com peso, como se nós estivéssemos lá fazendo. Tá? Então, essa é a nossa visão, é assim que a gente confessa. Agora, indo para a profundidade. Bom, como eu falei, falando agora sobre o pecado original, ele é um estado e uma condição. Tá? Então, o pecado original, ele não é uma atitude que eu faço, não é uma mentira, uma coisa assim que eu estou fazendo, mas é uma condição humana que todos nós nascemos. Então, é a raiz dos nossos pecados, como eu disse,
e é uma mácula que decorre da escolha feita em Adão. Então, em razão da escolha de Adão, toda a humanidade é maculada. Com isso, nós recebemos, que eu vou chamar aqui de culpa original, tá? Então, essa culpa original, ela decorre do merecimento de punição. Então, percebam, o pecado original, ele não só afeta as nossas escolhas, mas ele nos faz merecedores de punição, tá? Então, isso é importante. E essa punição, ela precisa ser executada sobre alguém ou sobre um substituto. Pode ser, é possível que haja um sacrifício vicário, substitutivo, para retirar a culpa daqueles que a merecem, aqueles que deveriam recebê-lo. Através da justificação, essa culpa ela deixa de estar sobre nós, os crentes. Tá? Então, é uma culpa que ela é nossa, mas ela é assumida por Cristo no seu sacrifício substitutivo, e ele recebe essa culpa. Não é que a nossa punição ela passa a pairar por aí, ela repousa em Cristo. Então, ele satisfaz a justa punição pelo pecado realizado por todos nós em Adão. Tá? Então, essa culpa de Adão ela é transmitida. E aí, voltando um pouquinho sobre depravação total, que a gente falou lá no começo como um dos efeitos, ela, como eu disse, ela não é tão profunda quanto pode ser, mas ela é extensiva, e ela não significa que o pecador ele não tem um conhecimento inato de Deus, não significa que ele não consegue discernir bem e mal, e nem que ele tenha suas virtudes. Algumas pessoas em pecado, elas são admiradas pela sociedade, elas fazem coisas boas para a sociedade, elas fazem um bem civil, eles são capazes de fazer o bem. O homem, ele não é destituído da capacidade de fazer o bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas vão olhar para a doutrina da depravação total, o nome, né? Eu falo, não, o homem é bom, você quer uma baboseira. Só que, explicando melhor, quando eu digo depravação total, não é que o homem faz tudo mal na pior forma que ele pode fazer, o homem é capaz de fazer o bem, mas tudo está maculado. Percebam, o que não há nesse pecador não regenerado, não há qualquer tipo de bem espiritual. Porque Deus não é o motivador das suas ações. Então, ao homem caído, ele é capaz de fazer boas ações, ele é capaz de eu vou fazer um projeto social, eu vou dar dinheiro para quem precisa, eu vou cuidar, ele vai fazer tudo isso. Isso vai, até de alguma forma, Deus usa as pessoas para estender o seu bem ao mundo, mas não há qualquer bem espiritual, apesar da capa dessa ação ser uma capa boa, porque ele não faz tendo Deus como motivador das suas ações. Deus precisa ser o motivador das nossas boas ações. E esse homem, ele é incapaz de sair desse estado sem intervenção divina. Então, veja bem, é um homem morto espiritualmente, não tem nenhum bem espiritual nele, e ele é incapaz de sair dessa condição sem intervenção divina. Quem é esse homem? Eu e você, antes de Jesus nos alcançar, antes de se nos alcançar. Todos nós figurávamos essa posição, todos nós nascemos dessa forma, e Deus, em misericórdia, alcançou cada um de nós e nos trouxe. Não porque a gente é inteligente, não porque a gente é capaz, mas porque Ele nos resgatou. Nós vamos falar melhor sobre isso. Deve estar ficando nervoso quando comecei a falar alguma coisa que seria da aula dele, mas ele vai ter 50 minutos para falar sobre isso. Então, falando agora sobre o pecado original e a liberdade humana, e aí tocando em específico no livre-arbítrio, é normal que as pessoas se questionem. Bom, então, no pecado original, nessa queda, o homem perdeu o seu livre-arbítrio, e aí eu não vou me preocupar em definir livre-arbítrio, eu vou explicar o que ele perdeu e o que ele não perdeu. De forma objetiva, o homem é capaz de tomar decisões na sua vida. Então, você pode, antes de sair de casa, escolher sua blusa preta, né? Então hoje, por acaso, todo mundo estampado, né? Pode escolher sua blusa preta, pode exercer. Eu não exerço minha liberdade, mas muitas pessoas exercem, né? Escolhendo o que você vai usar, escolhendo diversas coisas para você, escolher o carro que você vai comprar. As pessoas, elas exercem a sua liberdade. Mas o homem, ele é incapaz de escolher a Deus. O homem, ele é incapaz de optar pela santidade de forma última. A mácula está na incapacidade do homem de buscar a Deus. Essa vontade dele é afetada pelo pecado original. Então, veja bem, o homem tem livre-arbítrio?
O que é livre-arbítrio para você? Se livre-arbítrio é a capacidade de agir, de pensar, eu vou abrir a porta ou fechar a porta, você vem. Agora, se livre-arbítrio é a sua capacidade de, na sua imundícia de pecado, afundado na lama, escolher a Deus por si só, isso a gente não tem. Então, nós não temos a capacidade de escolher ao Senhor sem que Ele nos busque. Então, essa que é a mácula do nosso livre-arbítrio. Então, quando nós dizemos que o homem não tem livre-arbítrio, significa isso, que o homem não tem condições de escolher a Deus por si só. Ele é escravo do pecado e incapaz de tomar qualquer decisão oposta a isso. Agora, falando sobre pecado de fato, fazendo um contraponto, até agora a gente falou muito sobre o pecado original, até que é aquilo que a gente herdou através de Adão. E aí agora eu vou trazer um pouco do pecado, das nossas ações de pecado. O pecado original, começando, ele veio através de um ato livre de Adão. Então, se a gente fala sobre liberdade de escolher fazer o bem ou o mal, Adão possuía essa liberdade e ele escolheu fazer o mal. Então, Adão, ele podendo escolher fazer o bem ou o mal, ele optou pelo mal e com isso a gente tem o pecado original. E com isso a gente ganha a condição de culpa e corrupção, como eu falei, que é transmitida a todo homem. Então, a gente é afetado por isso e as nossas escolhas são afetadas por isso. Por outro lado, os pecados de fato, os pecados que acontecem, que é o que a gente vê com os nossos olhos, eles são ações praticadas, não só ações, mas pensamentos e vontades intencionais também, que são decorrentes do estado de pecado. Então, são coisas muito conectadas, mas distintas. Em razão do pecado original, nós pecamos com as nossas mãos, pecamos com o nosso pensamento, com o nosso olhar, com as nossas intenções, porque tudo isso é afetado. Algumas pessoas, elas tentam de alguma forma classificar o pecado, então tal pecado é mais gravoso ou menos gravoso, mas não é muito seguro a gente querer definir isso, um pecado mais ou menos grave. Mas a Bíblia ela traz uma perspectiva importante e pesada para todos nós. Ela diz que a gradação da gravidade do pecado, ela decorre da medida de consciência que nós temos, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais gravoso é o nosso pecado. Conhecendo a Deus, ainda assim, eu viro as costas para Ele, mais pesada é a punição por esse pecado. O que não significa, outra coisa importante, que a ignorância, ela significa inocência, né? Porque se assim fosse, fazer missões seria não fazer missões, né? Então deixa quieto, que afinal está todo mundo salvo. Mas a ignorância, ela não significa que você não vai ser punido. Como a gente leu um tempo atrás, agora na aula, não ter condições de fazer diferente não significa que eu não vou receber a punição. Então, o que a Bíblia nos traz é o seguinte: quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou cobrado de obedecer. Então, somos chamados a cada vez mais nos aproximar do Senhor, e essa aproximação não é uma aproximação meramente intelectual, mas é uma aproximação em devoção, de joelhos, arrependimento dos pecados, uma conduta reta. Então, é isso que Deus nos chama. E para isso eu quero ler Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, perceba, não é ausência de punição, mas a gente fala aqui, através dessa parábola, de uma gradação entre o nosso nível de consciência e a punição pelo nosso pecado. Tá? Bom, também, ainda falando sobre pecado de fato, muitas pessoas, não sei se isso está na moda falar mais, mas quando eu era recém-convertido, era uma coisa que passava muito pelas conversas, era sobre o pecado imperdoável, né? Então, pessoas assim, o que é um pecado imperdoável? E se eu cometi alguma coisa assim. Bom, tem muito mistério sobre isso. O pecado imperdoável é uma postura irresignada. Você, com seu coração, você reconhece que é Deus. Você reconhece ao Senhor com seu coração. E ainda assim, uma postura de afronta, você atribui a Satanás a obra de Deus. Então, veja bem, não é por ignorância, não é porque você não sabe. Eu sei, mas eu estou em guerra contra esse Deus, eu estabeleci guerra contra ele. Algo que ele está fazendo, eu vou dizer que não é ele.
E mesmo que com essa convicção eterna, eu luto contra isso e eu me posiciono contrário a Deus. E a Bíblia diz que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e que você está indo contra a convicção da sua mente. Tá? Então, a sua mente você sabe que é, mas você vai contra essa convicção e por isso ele é imperdoável. Veja só, ele não é imperdoável porque o sacrifício de Cristo é ineficaz. Tampouco ele não é imperdoável porque o Espírito ele não tem força para convencer esse pecador. Mas ele é imperdoável porque a Bíblia diz que ele é imperdoável. Então, ele é um momento que a gente não consegue ampliar muito mais, mas pela Bíblia, esse pecado ele cauteriza a nossa mente e exclui qualquer possibilidade de arrependimento. Não é que se você pecou esse tipo de pecado, você vai se arrepender e você não vai ser capaz de ser perdoado. Não. É que ao cair nesse pecado, você é cauterizado de tal forma que o arrependimento não é mais uma possibilidade, porque essa é uma das leis de Deus, é uma da forma que Deus se manifesta. E algo interessante é que quem se preocupa de ter cometido esse pecado não cometeu, né? Porque se não há arrependimento, se você está preocupado se você cometeu esse pecado, é porque você em nenhum momento da sua história você cometeu. Então essa pessoa ela é totalmente alheia a Deus, ela não se importa com isso. Então é importante definir então sobre o pecado imperdoável. E avançando um pouquinho mais, falando agora sobre a punição do pecado, né? Punições, existem punições naturais e positivas. Positivas no sentido de que é ativamente feito, então é ativamente aplicado, né? Então isso significa positivo. Mas as punições naturais do pecado são algumas consequências que você não tem como fugir. Por exemplo, você roubou. Se você roubou, você se arrependeu, então você vai ter que restituir. Você vai ter que se apresentar. Você vai ter que pagar a sua dívida perante a sociedade, perante o Estado. Enfim. Se você traiu, você pode ter que lidar com o divórcio. Né? Você pode ter que lidar com as consequências disso. Se você viveu a vida na bebedeira, talvez você tenha que lidar com uma simose. Se você pegou as drogas, você tem que lidar com problemas de saúde. Então, existem punições pelo pecado que não são uma aplicação de Deus, mas uma aplicação natural. Aquilo que você fez foi nocivo a você e você tem todos os frutos disso. Não tem muito para onde fugir. Por outro lado, também existem a punição positiva, que é aquela que Deus executa pela sua justiça. Tá? Se Deus é justo, não punir o pecado é macular o caráter de Deus, é ir contra o caráter de Deus. Então o pecado deve ser punido em razão da natureza de Deus. E agora eu vou ampliar essa parte das punições, explicando um pouco. A primeira punição, que ela é concomitante, ela acompanha o pecado, é a separação de Deus. E essa é a mais dolorosa. Estar separado de Deus é terrível para o homem. Então isso já acompanha o pecado, é a primeira punição que o homem precisa conviver. Além disso, também a punição posterior pelo pecado, e ela não pode ser compreendida como mera vingança. Não é como se Deus tivesse... porque quando a gente fala em vingança, a gente pensa na vingança ser do humano, né? Eu vou me vingar dele, ele fez algo para mim, então eu vou devolver, eu vou retribuir. Mas não é isso, mas é a manifestação da justiça de Deus. Se Deus é justo, ele precisa ser justo com o pecador. Ele não pode se calar. Por razão disso, os nossos pecados precisaram ser pagos por alguém. Eles não puderam só ser excluídos da história, mas eles repousaram em Cristo. Então, isso acontece porque a justiça é um atributo divino, tá? Não dá para não aplicar a justiça. Uma coisa que costuma se falar é que o propósito do pecado é reformar o pecador. Perdão. O propósito da punição é reformar o pecador, fazer com que o pecador retorne. Né? E aí eu preciso, só que isso é fruto de uma visão muito sentimentalista, muito paternalismo invasivo das igrejas hoje em dia. É entender que a punição ela tem como fim último trazer o pecador de volta. A punição tem fim em si mesmo. Tá? Deus pune o pecado porque ele é justo, então ele aplica a sua punição. Não significa dizer que ele não é misericordioso, só que a gente está falando de atributos diferentes. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A punição, ela decorre da justiça de Deus. Amor e misericórdia são manifestados de outra forma, mas a punição é a justa punição. E é isso. Tá? Algumas pessoas tentam romantizar esse movimento. Tá? Então, Deus está te punindo para trazer de volta. Não, a punição é porque tem que ser.
E aí, Deus também quer trazer de volta, ele faz isso também das suas formas. Não é que ele não faz, mas aí já é outra parte. Tá? Algumas pessoas também dizem que a punição ela tem como objetivo levar outros homens a não pecar. Como se o final da punição fosse uma espécie de punição exemplar. Eu vou exercer a punição sobre ele e aqueles que estão em volta não pecar. Isso também não é verdade. Seria um pouco cruel, né? Deus pegaria um ali e aí, em razão da punição dessa pessoa, os outros não pecariam. Mas, apesar da punição sobre uma pessoa poder trazer benefícios para aqueles que estão à sua volta, esse não é a finalidade. Então, estou falando sobre finalidade. A finalidade da punição é manifestar a justiça de Deus. Tá? Ele é punido pelo seu pecado, pelo que ele fez. Não é para que outras pessoas vejam. Outras pessoas podem até ver, mas é pela responsabilidade dele. E aí, partindo para o ponto final, é o castigo efetivo do pecado. Quando Deus anunciou que o homem não deveria comer do fruto, voltando lá, paraíso, ele disse que o homem experimentaria a morte. E essa morte ela é em sentido amplo. Ela não é só uma morte física, ela é uma morte em diversos aspectos. E em primeiro lugar, é uma morte espiritual. Já que o pecado é a separação de Deus, quando o homem ele perde a comunhão com Deus, ele perde o contato com a verdadeira vida. Então ali ele tem a primeira morte dele. A gente não é só injusto diante de Deus, mas também impuro. Nós não podemos habitar na mesma presença do nosso Senhor, porque a gente está maculado. Não podemos conviver nessa presença. Inclusive, a vida em sociedade ela só é possível na razão da graça comum. Né? A gente conseguir viver em razoável harmonia decorrente da graça de Deus que se manifesta nas nossas relações, porque se a gente manifestasse toda essa sujeira, essa injustiça que nós temos, não ia ser fácil não, ia ser inviável, talvez. Além disso, como o castigo efetivo do pecado, nós temos o sofrimento da vida. A nossa saúde é afetada pelo pecado. Então, males físicos, emocionais, são decorrentes do pecado. Doenças, câncer, depressão, ansiedade, tudo isso é decorrente do pecado. Eu vou explicar melhor. Além disso, calamidades locais e globais são em razão do pecado, da desordem que o pecado traz. Com isso, eu não quero dizer que aquela pessoa que tem câncer é porque ela pecou. Eu estou trazendo isso para um aspecto mais amplo. O câncer e outras coisas mais, outras doenças, elas afetam as pessoas porque o pecado está no mundo. Não é necessariamente uma punição pelo pecado daquela pessoa em específico. Tá? Então, por isso, muito cuidado quando for trazer essa afirmativa, ela sempre precisa vir com uma explicação posterior, porque senão a gente vai estar sendo deviando e com a dor do outro. E às vezes a pessoa está passando por um momento de dor, de fragilidade, e você fala, isso é o pecado. Calma, até é o pecado, mas tem uma explicação por trás. É o meu pecado. Essa é a teologia dos amigos de Jó. Pois é a teologia dos amigos de Jó. Então, não necessariamente o pecado de uma pessoa, o sofrimento de uma pessoa tem relação com o pecado dela própria. Tá? Então, não é uma posição segura de se tomar. Além disso, morte física, né, que também, a morte, ela é duas coisas. A consequência do pecado, tá? Então, ao pecar, a gente tem como consequência a morte, mas ela também é a punição. Então, às vezes o aspecto da punição ele é um pouco afastado. Então, a morte física ela é consequência do pecado e também a punição. E, por fim, a morte eterna, que é onde a morte espiritual, que é a separação da comunhão com Deus, ela é consumada. Todo o peso da ira de Deus desce sobre os condenados e essa é a morte no sentido mais terrível. Essa é a morte irremediável, né? A angústia de consciência e sofrimentos físicos. Apocalipse diz que a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Então, esse é o status daqueles que morrem espiritualmente e têm a punição eterna, que é a morte eterna, o sofrimento eterno, pela separação de Deus. Essas são, então, as consequências do pecado. Alguma dúvida?